Segundo livro de Reis, capítulo 6, nós vamos ler dos versos 1 até o verso de número 6, é um texto curto. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. E ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha a bondade de ir com esses seus servos. E Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. E quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou: ai, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? E ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou-o na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. E o homem estendeu a mão e o pegou. Queridos, muitas vezes na vida da gente, nós vamos entrando em ciclos de estagnação e de acomodação. E o tempo vai passando e nós não nos desenvolvemos, nós não crescemos. O tempo passa e nós continuamos nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, travando, quem sabe, as mesmas batalhas de 5, de 10 anos atrás. Continuamos, quem sabe, com as mesmas frustrações, com situações na vida da gente que já poderiam ter sido superadas há muito tempo, mas nós continuamos travando aquelas lutas, travando aquelas batalhas que a gente podia ter vencido já. Já se sabe, né, que o nosso cérebro, ele resiste a mudanças. Eu li um livro há pouco tempo chamado O Poder do Hábito, e o autor fala da dificuldade que nós temos em mudar hábitos. Por quê? Porque o nosso cérebro tem uma resistência a algumas mudanças que a gente tenta fazer. Então a nossa luta, na verdade, é contra nós mesmos, é o nosso cérebro. Eu também li um livro chamado O Ciclo da Autossabotagem. Nós mesmos nos autossabotamos. Nós lutamos contra mudanças, nós desejamos algumas mudanças, mas nós mesmos somos os vilões que não conseguimos efetuar essas mudanças na vida da gente. Eu quero falar um pouco hoje sobre viva com ousadia. Viva com ousadia. A palavra ousadia vem do latim audax, que é a mesma raiz da palavra audácia, que tem um sentido no original de proatividade, de empreendedorismo. Então é nesse sentido que eu gostaria de desafiar vocês hoje a viverem com ousadia, a viverem com proatividade, a serem empreendedores daquelas mudanças que eu gostaríamos de ver na vida da gente. Eu quero te desafiar hoje a você sair daqui, quem sabe, dizendo: eu quero crescer, eu quero me desenvolver. Eu quero crescer em algumas áreas que, quem sabe, estão travadas na minha vida. Deixa eu voltar para o texto aqui. Havia em Israel algumas escolas de profetas que surgiram que existiam entre o século XI e século VIII a.C. E existiam pelo menos umas 4 ou 5 dessas escolas de profetas em Israel. Os estudiosos nos dizem que elas foram fundadas pelo profeta Samuel, então no Antigo Testamento. E o texto nos mostra que essas escolas de profetas, elas passaram a existir principalmente como um foco de resistência contra a idolatria em Israel, como um foco de resistência à apostasia, porque o povo de Israel se tornou altamente idólatra, altamente perverso em alguns momentos. E essas escolas de profetas foram um foco de resistência e que ensinavam aqueles grupos de profetas as escrituras e a palavra, no caso, os ensinos de Moisés. E temos um profeta bastante conhecido na Bíblia, que é o Eliseu, que se tornou um desses líderes dessas escolas de profetas. E o texto que nós lemos aqui, gente, nos mostra um grupo de profetas que se inquieta com o lugar apertado em que eles viviam. E o grupo de profetas que se mobiliza, então, para construir um lugar maior, para que eles pudessem viver. Olha o que eles dizem a Eliseu: o lugar em que moramos com você é apertado demais para nós. Vamos trabalhar
e vamos construir um lugar maior, ou seja, vamos mudar essa situação. Um primeiro princípio que eu queria destacar aqui para a nossa vida é que a gente precisa fugir da estagnação na vida da gente e buscar crescimento. O lugar apertado aqui que os profetas estavam falando era uma referência ao espaço físico. Mas trazendo para nós, gente, os lugares apertados são aqueles lugares que nos trazem limitações. São lugares que nos oprimem. São situações na vida da gente que nos oprimem, que nos limitam, que nos impedem de avançar. E nos impedem muitas vezes de desfrutar de lugares amplos, aqueles lugares que Deus quer que a gente entre e desfrute desses lugares. E uma coisa que a gente não pode perder na vida da gente é a capacidade de reagir, de discernir esses lugares e de reagir quando estamos vivendo em lugares apertados, em lugares que nos limitam, em lugares que tentam tolir a nossa capacidade de avançar. Muitos de nós se acostumam com lugares apertados na vida. Muitos de nós se acostumam com lugares pequenos e já não tem mais o desejo de avançar, de crescer, de partir para lugares maiores. E continuam por anos vivendo em situações que já poderiam ter sido resolvidas na nossa vida, que já poderiam ter sido superadas há muito tempo. Nós ansiamos por mudanças, nós reclamamos muitas vezes do contexto da vida que a gente vive, mas a gente não reage e não tem a capacidade muitas vezes de sair desses lugares apertados. E Deus nos dotou de capacidade de reação, para a gente não se acostumar. Esses lugares apertados muitas vezes são uma relação que nos oprime, abusiva. Quem sabe é um trabalho que a gente tem, que a gente já não gosta mais dele. Quem sabe é uma conversa difícil que a gente precisa ter com alguém, mas a gente está procrastinando aquilo e não avança. E fica naquele lugar apertado que a gente já poderia ter saído há muito tempo. Eu tenho certeza que vocês acreditam em milagres, não acreditam? Nós acreditamos em milagres, mas para que aconteçam alguns milagres, eu e você precisamos ter algumas iniciativas. Eu vou repetir, para que aconteçam alguns milagres na nossa vida, nós precisamos tomar algumas iniciativas. Você precisa molhar a tua canelinha na água para ver o mar se abrir. Foi assim lá quando o povo estava saindo do Egito e viu o mar vermelho se abrir diante deles. E foi assim com Josué para atravessar o Jordão. Primeiro entra na água, e aí depois você vê o milagre na sua vida. Muitas vezes a gente quer que as circunstâncias mudem, para que a gente possa mudar também. Tem um texto de 2 Reis, capítulo 5, em que um homem chamado Naamã está com lepra, e ele vai até Eliseu. E Eliseu diz o que para ele? Mergulha 7 vezes no Jordão. E o que aquele cara faz? Fica bravo. Lá onde eu moro tem águas mais puras do que essa aqui. Eu vou tomar banho 7 vezes aqui. Era só mergulhar 7 vezes. E foi o que ele fez depois. E ele foi curado. Então a gente não pode perder a capacidade de reagir. A gente não pode perder essa capacidade das iniciativas, de fazer a nossa parte para que esses lugares apertados sejam parte do passado na vida da gente. Posso ouvir um amém? Amém. Quem sabe você hoje tem alguma situação que te aperta, algum lugar apertado, algum lugar que te oprime, alguma coisa que te inquieta, alguma coisa que te incomoda. Saiba que sempre há alguma coisa que a gente pode fazer. Sempre há alguma coisa. E a gente não pode perder essa capacidade de ver novas possibilidades e de entrar em lugares mais amplos. Esse é o primeiro ponto da minha mensagem. A segunda coisa que eu queria dizer é: faça o que estiver à mão para fazer. Seja intencional. Eu falei aqui no começo do ano sobre a diferença de um míssil e de um foguete. Quantos lembram? Com essa guerra de Israel aí e o grupo lá do Irã,
o Hamas, perdão, eu vi um comentarista explicando o que era um míssil e o que era um foguete, a diferença. O míssil, ele sai de um lugar e ele tem outro lugar para chegar. Ele tem um destino certo. O foguete não. Onde você jogar ele vai cair em qualquer lugar. E o Hamas estava jogando muitos foguetes. Agora, na vida da gente, a gente precisa escolher entre agir como míssil ou como foguete. Em diversas áreas. Você precisa saber onde você quer chegar, você precisa saber o que você quer fazer e como fazer isso. Você precisa refletir sobre isso. Preste bem atenção no que eu vou falar agora, tá? Todo mundo prestando bem atenção? Faça aquilo que é óbvio. Muitas vezes a gente não peca ou a gente negligencia aquilo que é óbvio. Olha o que o discípulo diz. Vamos ao Jordão. Vamos cortar árvores. Cada um pega uma viga e vamos construir um lugar maior. É óbvio. E muitas vezes, para que a gente veja mudanças na vida da gente, a gente precisa fazer aquilo que é óbvio. Aquilo que a gente sabe que tem que fazer. O camarada está mal de saúde, mas não se cuida. Ele sabe que muitas vezes precisa de uma academia, precisa tomar o medicamento certinho. Ele sabe que não pode comer tal e tal alimento, mas ele vai lá e come. Nós pecamos porque não fazemos aquilo que é óbvio, muitas vezes. Deu para entender o que eu estou falando? Muitas vezes, para a gente ver mudanças na vida da gente, muitas vezes, para alcançar mudanças, para sair de lugares apertados, a gente não precisa fazer aquilo que é impossível, mas a gente tem que fazer aquilo que é possível. A gente tem que fazer aquilo que é óbvio. Não se trata de fazer algo que está acima das nossas forças, mas aquilo que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. Posso ouvir um amém? Amém. E aí o cérebro resiste às mudanças. E a gente se boicota e a vida continua a mesma. Passou mais um ano e você não fez as mudanças que gostaria de ter feito na sua vida. Daqui a 5 anos você vai estar do mesmo jeito ou pior. Porque nós pecamos em fazer aquilo que é óbvio. Aquilo que tem que ser feito e aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Que é, precisamos de uma casa maior. O que a gente vai fazer? Vamos na floresta, vamos cortar a árvore. Cada um carrega a sua viga. E pronto, e vamos ter um lugar maior para viver. A gente precisa pavimentar o caminho que a gente quer trilhar na vida da gente. Então, se trata, queridos, não de fazer o impossível ou o que está acima das nossas forças, mas se trata muitas vezes de organização, de se planejar e de agir. Para que a gente veja um milagre muitas vezes na vida da gente, se trata de planejar e de se organizar para ver mudanças. Quantos aqui concordam com o que eu estou falando? Amém. Quantos vocês acham que realmente a gente peca em fazer o que é óbvio, que a gente não faz? Vocês concordam comigo? A gente sabe o que tem que fazer para sair de alguns lugares apertados, mas a gente não faz. Não se trata de fazer o impossível, queridos, mas de proatividade. De ir até a floresta, de cortar a madeira e de carregar, botar a viga nas costas. É isso. A gente sabe que nem todas as coisas estão ao nosso alcance, mas tem uma que sempre está, que é orar intensamente pelas mudanças que a gente quer ver acontecer na nossa vida. Quando as situações não estão ao nosso controle, a gente pode orar, porque tem alguém que está no controle da situação. Gente, quem sabe, eu sei que tem problemas financeiros que a gente enfrenta por situações que vão além das nossas, do nosso controle. Uma enfermidade que a gente enfrentou, que às vezes, enfim, nos colocou em problemas. Mas muitas vezes a gente tem problemas financeiros porque nós não temos educação financeira. Porque a gente gasta mal o nosso dinheiro. Porque a gente faz mais contas do que pode pagar. Então, se o teu lugar apertado é uma situação financeira, hoje em dia existem cursos de educação financeira gratuitos na internet. A internet hoje é uma sala de aula
Quem sabe você tem que se organizar financeiramente. A tua vida financeira é bagunçada, você deve para todo mundo, eu não sei. Você tem mais contas do que pode pagar. Por quê? Porque faltou planejamento, porque faltou educação financeira. Tem coisas que são óbvias, que a gente tem que fazer, se reeducar financeiramente. A tua saúde, você precisa ir ao médico, mas não vai. Quem sabe, o que eu já falei, situações que estão ao nosso controle. Problemas no casamento que vão se arrastando, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz porque nós somos orgulhosos. Então é melhor jogar debaixo do tapete do que pedir perdão, do que se acertar, do que conversar. Posso ouvir um amém aí? Amém. Faça o que estiver à mão, gente. Você quer sair de lugares apertados, lugares que te oprimem? Você quer experimentar de lugares mais amplos na tua vida? Mais oxigenados? Faça o que estiver à mão para fazer. Faça aquilo que você sabe que tem que fazer. Quem sabe você precisa voltar para uma sala de aula. Quem sabe você precisa se aperfeiçoar em alguma coisa para conseguir melhorar e ir para esse lugar mais amplo que você gostaria de viver na sua vida. Quem sabe você precisa de ajuda. Quem sabe você precisa estudar, se informar. Mas faça uma coisa, se mova. Vá atrás, porque você vai ver portas se abrindo diante de você. Esses discípulos aqui, com a inquietação, eles também pensaram numa solução. E sabe o que eles fizeram? Eu sou parte da resposta. Nós vamos até lá. Nós vamos cortar madeira. Nós vamos carregar as vigas. Nós temos um problema, mas eu também sou parte da solução desse problema. Amém? Carregue a sua viga, corte a sua árvore, vá até o Jordão, mas faça o que você tem que fazer para ver coisas mudando na sua vida, situações mudando na sua vida. Algumas pessoas sonham com um lugar maior, melhor, com situação melhor, mas não querem carregar a viga, não querem cortar as suas árvores, não querem ir para a floresta, né? E aí nada muda, e nada vai mudar, porque tem coisas que Deus não vai fazer por você. Tem coisas que Deus não vai fazer se você não se mover e não fizer a tua parte. A plantação dessa igreja, gente, está acontecendo porque tem pessoas aqui dispostas a carregar vigas juntos. Esse culto aqui está acontecendo porque algumas pessoas estão carregando vigas. Vanair lá com as crianças, diaconia, louvor. E aí o Alisson carregando viga com a gente aqui, né? Então, a gente consegue fazer algumas coisas na plantação dessa igreja porque pessoas estão carregando vigas juntos. Gustavo lá, né, Gustavo? Então, é isso. Eu ouvi uma frase esses dias interessante que disse assim, ó, quem se antecipa governa. Quem se antecipa governa, quem está sempre atrasado é governado. Quem se antecipa governa, quem planeja, quem tem estratégias, quem é proativo, quem vai atrás, assume o governo de situações que muitas vezes precisam de direção. O terceiro ponto que eu queria comentar com vocês, queridos, é busque sempre andar acompanhado pela presença de Deus. Quando esses discípulos vão a Eliseu e pedem que ele vá junto, lembre-se que naqueles momentos o Espírito Santo não havia sido derramado. Poucas pessoas eram ungidas naquele momento, reis, profetas e sacerdotes. E quando eles pedem que o profeta vá junto com eles até o Jordão, eles estavam pedindo que a presença de Deus fosse junto com eles. Olha só, ir ao Jordão poderia significar ir a um lugar sem volta. O Jordão era perigoso, as florestas do Jordão. Haviam leões e haviam ursos naquele lugar. A Bíblia fala disso algumas vezes. Então eles estavam indo a um lugar em que realmente eles precisavam que a presença de Deus os acompanhasse. Israel muitas vezes foi para as guerras, mas levava a Arca da Aliança junto com eles, com o povo, para que pudessem vencer as suas guerras.
Então, ir ao Jordão poderia ser um caminho sem volta. E nós, sempre que tivermos projetos, sempre que tomarmos ação em alguma coisa, nós precisamos nos assegurar de que a presença de Deus está conosco. Seja nas coisas corriqueiras do dia a dia. Quem sabe subir num telhado, né, Valdeci? Pedir que a presença de Deus vá junto com a gente. Quem sabe dar uma aula, pedir que a presença de Deus vá conosco. Quem sabe ir para uma sala de aula estudar, entrar numa reunião de negócios, ir para o trabalho, pedir que a presença de Deus nos acompanhe em todo momento. Pedir que a presença de Deus esteja sempre conosco. Moisés fazia isso ao guiar o povo de Israel. Ele dizia: não me faça sair deste lugar se a tua presença não for conosco. Não nos faça sair deste lugar se a tua presença não nos acompanhar. Queridos, a gente precisa estar acompanhado da presença de Deus em todo momento. Enquanto você está dirigindo no trânsito, você precisa pedir a presença de Deus sobre a tua vida. Quando você for fazer uma viagem, qualquer coisa que você for fazer, a gente precisa o tempo todo: Senhor, eu não quero fazer isso se a tua presença não me acompanhar e não for comigo. Você não precisa de coisas, você precisa da presença de Deus. Se você estiver acompanhado da presença e da bênção de Deus sobre a tua vida, você tem todas as garantias e as seguranças que você precisa na sua vida. Peça a Deus que Ele entre nas florestas junto com você, que Ele te ajude a derrubar as árvores que precisam ser derrubadas, que Ele te ajude a carregar as vigas que você tem que carregar. Sexta-feira agora eu tive uma experiência interessante. Eu estava andando de carro e estava orando. Eu estava passando aqui, descendo o Tingui ali, descendo aquela rua do Parque Tingui. E orando de carro, pedindo ajuda de Deus, pedindo clareza, pedindo a presença de Deus. Foi bem interessante isso. E naquele exato momento, eu vi um menininho se matando subindo a subida numa bicicleta assim. Ele estava pedalando assim. E de repente veio o pai dele por trás, andando um pouco mais rápido, segurou o banco dele e os dois foram embora juntos assim. E Deus falou comigo imediatamente naquele momento assim: é isso que eu faço com você. Né? É isso que eu faço com as pessoas. Às vezes a gente está assim, pedalando, subindo lá, quem sabe com muito esforço, e de repente a mão, quando a gente anda com a presença de Deus, a mão dele vem por trás e faz assim: você não precisa mais nem pedalar, você vai embora. E eu vi isso com aquela cena, foi muito de Deus aquele negócio. Eu senti muito Deus naquilo ali, a presença de Deus naquela cena que eu vi assim. E eu vejo que a gente pode contar com isso na vida da gente, com essa presença que nos impulsiona, que nos carrega, que nos leva quando a gente está até abatido, ou precisando de direção, ou precisando de clareza. A gente sempre vai poder contar com essa presença na nossa vida. Amém? Amém. Quarto e penúltimo princípio: sim, algumas coisas vão dar errado. É inevitável, algumas coisas vão fugir do nosso controle, mas a gente pode contar com o extraordinário de Deus nas pequenas coisas do dia a dia. Quando eles estão trabalhando, o que acontece? O machado voa longe, cai no meio do rio e afunda. Muitas coisas na caminhada vão fugir do nosso controle. Vão sair do jeito que a gente não gostaria, do jeito que a gente não esperava. Isso acontece, isso sempre acontece, tá? Mas a gente sempre vai poder contar com a bênção e com a presença e com a intervenção de Deus, mesmo nessas coisas pequenas do dia a dia. A gente sempre vai poder contar com a intervenção de Deus nesses pequenos acontecimentos do dia a dia, que podem roubar a nossa paz. A gente precisa aprender a contar com o extraordinário de Deus nas pequenas coisas. Há muitos aqui já ouviram essa história, me perdoe porque eu vou contar a 11ª vez, tá? A vez em que eu estava lavando o carro, que eu tinha ido buscar a Ruth da escola, saí um pouco antes de casa, para quem não ouviu, mandei lavar o carro, na hora de pagar,
Cadê a carteira? Cadê o celular? E eu num posto de gasolina que não conhecia ninguém, não tinha ninguém para ligar. E aí, o que eu faço? Como é que eu vou embora? E eu fui até a esquina e fiz uma oração muito simples. Senhor, eu preciso de socorro. O Senhor nunca me deixou na mão, eu não sei o que fazer. E de repente eu olho para o meio fio assim, um dinheiro enrolado que nem um cigarro tinha lá. Eu peguei aquele dinheiro, abri e era exatamente o dinheiro que eu precisava para pagar a lavagem do carro. Por quê, gente? Porque a gente pode contar com o extraordinário de Deus nas pequenas coisas. A gente sempre pode contar com o extraordinário de Deus. E foi lá, gente, no cotidiano, trabalhando com o machado, e aquele momento que para muitas pessoas não é muito espiritual, que eles percebem que andar na presença de Deus faz diferença. Que ali naquele momento do cotidiano, trabalhando com o machado, derrubando uma árvore, ali naquele momento você pode experimentar a presença, o livramento e a graça de Deus sobre a sua vida. Não é, Valdeci? Em cima de um telhado a gente experimenta a presença de Deus também, né? Lá, vendo Deus agir, nem tudo sai como a gente gostaria, né? Você sabe disso, né, Valdeci? Valdeci perdeu alguns funcionários na caminhada já. Mas a gente sabe que pode contar com a presença de Deus. Sempre. Amém? Foi lá no corriqueiro do dia a dia que eles presenciam um ferro boiando na água. E o nosso Deus é o Deus que faz ferro boiar. Faz ferro vir à tona para nos dar livramentos muitas vezes. Quinto e último princípio é o que foi perdido, gente, pode ser recuperado. O que foi perdido na vida da gente, Deus pode trazer de volta. O que foi perdido, eu queria te perguntar, você perdeu alguma coisa? O que é que você precisa recuperar na tua vida que você perdeu? Qual é o ferro que você gostaria de ver Deus trazendo à tona novamente? Qual é o ferro que você gostaria que Deus trouxesse? Viver, gente, é aprender a lidar com perdas em muitos momentos. Tem coisas que a gente tem que deixar ir embora, tem pessoas que a gente tem que deixar ir embora, tem lugares que a gente tem que deixar ir embora mesmo, mas tem lugares, tem coisas e lugares ou situações que Deus nos restitui, que Ele traz de volta. Deus vê o que está escondido, tá? E Deus pode trazer de volta aquilo que a gente perdeu. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Deus sabe o que você perdeu, Deus sabe onde você perdeu e Deus sabe como trazer de volta. Amém. Deus sabe o que você perdeu nesse processo todo. Deus sabe onde você perdeu e Deus sabe como trazer e restituir coisas ou situações na sua vida. Deus não está ocupado demais, tá? Para se ocupar com pequenas coisas. Ele se ocupa sim de pequenas coisas da vida da gente que ficaram para trás, que a gente perdeu, que a gente gostaria de ver restituídas. Deus dá atenção às nossas pequenas aflições. Deus não ignora as nossas perdas, nem nossas dores, nem os nossos lutos, tá bom? Deus, Ele intervém nas nossas pequenas aflições do dia a dia. E quem anda na presença de Deus pode contar com o extraordinário dele sempre. Gente, qual é o machado que você perdeu na tua vida? Que situações você gostaria que Deus te restituísse? Um sonho perdido, esperanças que se perderam, sonhos que foram embora, promessas que talvez você tem para a tua vida que você deixou ir embora. E de repente Deus vai dizer, não, vamos trazer lá do fundo isso de novo. Vamos resgatar isso, porque não morreu. Deus pode fazer o ferro flutuar. Aquele ferro que está escondido dentro d'água, Ele pode fazer flutuar e trazer à tona aquilo que a gente acha que não teria mais jeito, aquilo que a gente acha que não tem mais volta, aquilo que a gente acha que está perdido. Deus pode trazer de volta e Ele sabe como trazer de volta na nossa vida. Alguém aqui crê no que eu estou falando? Amém.
A gente precisa encher o nosso coração com essas esperanças e dizer: Senhor, traga o meu machado de volta. Traga o meu machado de volta. Traga o machado de volta. A gente precisa pedir a Deus. E porque Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Eu estou indo para o fim da mensagem já. Nós, como igreja que está sendo plantada, ninguém faz nada grande sozinho. E se fizer sozinho, é porque não é grande. Nós precisamos de cada um dos profetas indo para a floresta, ajudando a derrubar a madeira, ajudando a carregar as vigas, para que essa igreja consiga ser formada. E a gente sabe, temos consciência que os imprevistos acontecem, mas também temos a consciência da soberania de Deus sobre todas as coisas. Eu quero te encorajar hoje a você reagir, a você identificar áreas da tua vida em que você se sente apertado, oprimido, talvez sem solução, mas eu quero te identificar a reagir. Eu quero te encorajar, a reagir, quem sabe planejar, buscar alguma estratégia para sair deste lugar. Eu quero te desafiar, você a não se acomodar em lugares apertados, mas você agir, crendo que a boa mão de Deus vai te abençoar. Eu quero te encorajar a andar na presença de Deus e levar a Ele todos os teus projetos e teus sonhos, para que Ele possa te abençoar. Levar a Ele as tuas pequenas e grandes inquietações, para que Ele possa te abençoar. Deus vê todas as coisas e Ele sabe todas as coisas e Ele conhece os desejos mais íntimos do nosso coração. E que assim seja, em nome de Jesus. Quem sabe hoje, o que você precisa para ter uma vitória na tua vida é fazer o óbvio. É fazer aquilo que você sabe que tem que fazer, mas não está fazendo. Amém? Vamos ficar de pé? Alguém aqui se identificou com o que foi dito, não? Alguém aqui sabe que não está fazendo o óbvio? Alguém aqui tem machados no fundo do rio perdidos? Sonhos, esperanças, projetos que se perderam? E talvez você ache que não dá mais tempo, que já é tarde. Quero te dizer que não é. O nosso Deus sabe onde está o machado, onde se perdeu, sabe como trazer de volta. Se você andar na presença de Deus, Ele pode te restituir. Para Deus nunca é tarde. Ele trouxe um filho para um homem na Bíblia de 99 anos de idade, de uma mulher estéril. Porque Ele é fiel em cumprir promessas que Ele faz. O nosso Deus é poderoso. Ele não tem nenhuma limitação. Coloque diante dele: Senhor, o meu machado é esse. Eu quero ter a esperança de vê-lo flutuando de novo. Amém? Amém. Senhor, nós queremos, como esses profetas, Senhor, nos comprometer em fazermos o óbvio. Nos ajuda a identificar, Senhor, qual é a nossa parte. Nos ajuda a identificar, Senhor, o que a gente tem que fazer, o que depende de nós. Senhor, nós não queremos nos acostumar em lugares apertados, situações difíceis que nos oprimem, Senhor. Nos acomodar com essas situações e deixarmos de reagir, Senhor, como um barco que simplesmente foi um bote que está ao curso das águas. Não, Senhor, nós queremos fazer a nossa parte. Nós queremos, Pai, pedir, nos ajuda a discernir qual é a nossa parte nesse processo todo. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem lugares melhores. O Senhor tem vida em abundância. O Senhor tem lugares prósperos. O Senhor tem lugares amplos para cada um de nós. Nós sabemos, Paizinho, que não estamos no controle de todas as coisas, que muitas coisas no caminho, no processo, fogem ao nosso controle. Mas o Senhor é o Deus, Pai,
O Senhor é o Deus que intervém nas pequenas coisas do dia a dia. O Senhor intervém naquelas coisas que dão errado. O Senhor intervém naquelas coisas que fugiram do nosso controle. O Senhor sabe onde está o machado que nós perdemos. O Senhor sabe como trazer de volta esse machado. Deus, muitas pessoas aqui, quem sabe, estão perdendo as esperanças em relação a algum projeto, alguma profissão, alguma área, algum ministério que se perdeu. E o Senhor é o Deus que traz de volta, o Senhor é o Deus que sabe fazer ressurgir machados perdidos. Deus, que o teu povo não pare de sonhar no Senhor. Que o teu povo seja ousado. Viva com ousadia, Senhor. É o tema dessa mensagem. Viva com ousadia. Nós queremos ser proativos, ser empreendedores, colocar a mão, Senhor, naquilo que nós queremos ver acontecendo na nossa vida. Espírito Santo de Deus, como aquele pai que pegou o menino, Senhor, na bicicleta e empurrou e aquele menino nem pedalou mais. O Senhor pode fazer isso com a nossa vida, com os nossos sonhos, com os nossos projetos, com aquilo que se perdeu, com as nossas frustrações. Espírito Santo de Deus, visita o teu povo. Visita o teu povo nessa noite. Leva a eles um tempo, Senhor, de quebrar paradigmas, de vencer barreiras, de sair de lugares apertados e levá-los a lugares amplos. Senhor, em nome de Jesus, leva o teu povo a lugares amplos, a lugares oxigenados. Leva o teu povo a desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para cada um, Senhor. Deus, abra portas. Deus, em nome de Jesus. E que a gente possa, Senhor, ser essa arca que carrega a tua presença em todos os lugares em que nós andarmos, Pai. Que a gente possa refletir, Senhor, a tua presença, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.